Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos um pouco sobre a passagem em que relata a tentação de Jesus no deserto. E nós encontramos referências a esta passagem nos três evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, sendo que Marcos é mais resumido, ele apenas cita o fato, a ocorrência, enquanto Lucas e Mateus exploram melhor essa passagem. Então nós faremos a leitura de Lucas no capítulo 4, versículo de 1 a 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Só lembrando que a palavra diabo ela é um pouco diferente da que nós entendemos hoje ou temos de imagem, né? Diabo significava aquele que desune, que separa através do ódio, da inveja, do orgulho. Então é aquele que separa nós de Deus. Então ele foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, né? Pináculo seria a asinha, um cume do templo, então deve ser uma das torres do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele até o momento. Então nós abordaremos essa passagem em três interpretações. E aqui o nosso objetivo não é falar que uma ou outra interpretação é melhor. Nós falaremos sobre as três, a terceira ela é um pouco mais complexa, gastaremos mais tempo, mas cada uma delas é interessante, nós sabemos, e tem também algo útil, né, em entendermos, em compreendermos a mensagem. Então, a primeira das interpretações é que Jesus realmente passou por toda essa situação exatamente como está descrito nos evangelhos. Ele foi tentado pelo diabo e conseguiu segurar, né, respondendo, ele se manteve firme, fiel a Deus, e essa tentação ela antecede o início do ministério, o início do trabalho de Jesus aqui na terra. A segunda interpretação, ou a segunda teoria, é que Jesus ele não poderia ter sido tentado conforme narrado nos evangelhos. Porque Jesus, sendo perfeito, ele não teria como ter a tentação. Por exemplo, aquele que não usa ou não tem vontade do álcool, ele sendo tentado ou tendo o álcool para ser consumido, aquilo lá não o tenta, porque não é uma fraqueza, um vício
daquela pessoa. Podemos fazer essa correlação com qualquer defeito. Por exemplo, aquele que é humilde, ele não pode ser humilhado. Ele não se sentiria humilhado. Então, Jesus, tendo a perfeição, ele não poderia ter sido tentado com os bens materiais, ou com o poder, ou com a questão da adoração. Mas essa mensagem é importante, está no Evangelho, porque nós, ainda imperfeitos, podemos ser tentados, e principalmente nesses quesitos, né, na questão da matéria, dos bens materiais, ou na questão do poder, ou na questão da fidelidade a Deus, da religiosidade, de adorarmos diversas coisas a não ser um Deus único. Então, essa mensagem estaria nos evangelhos para que nós tomássemos o cuidado em nossas vidas para não cairmos nessas tentações. Existe uma terceira interpretação que também é interessante, nos traz algumas reflexões importantes, que seria que essa passagem da tentação de Jesus, ela é uma analogia, ela está relacionada com a história do povo hebreu no deserto. E que Jesus, a gente vai ver, ele vai passar pelas mesmas dificuldades que o povo hebreu no deserto, só que Jesus consegue sair sobre essas dificuldades muito bem, enquanto que o povo hebreu ele passa por dificuldades ou ele é tentado nesses três aspectos. Então a gente começa a perceber essa relação que Jesus passa 40 dias no deserto. O povo hebreu passa 40 anos no deserto. Depois eu vou mostrar que o número 40 ele é simbólico, existe uma simbologia por trás dele. E Jesus, naquelas respostas que ele dá para o diabo, aquele que separa, né, Deus de nós, são retiradas todas do livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é sobre as falas de Moisés durante esses 40 anos ao povo. Então, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, provar e para saber que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, a primeira resposta que Jesus dá para o diabo, ela está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná no deserto. E tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então aqui Jesus utiliza dessa passagem para poder responder, né, ao diálogo, sendo real ou não, não importa, essa interpretação são teorias, né, que complementam para o nosso melhor entendimento. Então Jesus usa aquela passagem de Deuteronômio, que o povo hebreu também teve fome no deserto e que Deus mandou o maná para que eles pudessem se alimentar. E Jesus fala que não é só de pão, não é só da matéria que o homem viverá. A segunda resposta está lá em Deuteronômio 6,13. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E aqui nós sabemos que o povo hebreu, durante esses 40 anos, numa outra passagem, em Salmos a gente percebe, o povo fabricou um bezerro de ouro e adoraram um ídolo. Então eles não conseguiram manter fidelidade ao Deus único. Mas Jesus, sim, Jesus, durante toda a sua caminhada aqui, ele sempre deixava muito claro que havia um só Pai e que era o Criador de tudo e de todos, e quem o acompanhava o tempo todo, né, eles estavam já unificados, Deus e o Cristo. Então Jesus responde com essa passagem que também está lá no livro que Moisés fala ao povo durante o êxodo no deserto. E a terceira
resposta, não tentareis o Senhor vosso Deus, também está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Então, aqui nós podemos entender que os discípulos, por essa interpretação, não estamos falando que essa é a verdadeira ou que uma ou outra é verdadeira, como eu disse, elas são complementares, mas que o povo hebreu ele teve essas dificuldades. Já Jesus, durante toda a sua vida, e não apenas nesse diálogo, né? O importante é isso, que Jesus manteve a simplicidade, não quis ter o poder temporal, porque ele poderia muito bem ter se tornado um rei dos judeus, caso ele quisesse, mas ele não quis. Judas até teve essa vontade, né, de fazer com que Jesus se tornasse um rei material, mas não era o objetivo de Jesus. Ele se manteve firme com relação ao poder, firme com relação aos bens materiais, porque ele não acumulou tesouros aqui na terra, né? O tesouro dele era o nosso coração, a nossa transformação, e ele se manteve fiel a isso. E o livro de Deuteronômio, ele foca nisso, na fidelidade a Deus, na fidelidade ao acordo, né? Ao pacto com Deus. E Jesus, durante toda a vida dele, ele se manteve fiel nesses três aspectos, mas o povo hebreu não. O povo hebreu teve vários altos e baixos ao longo da história, e que nos é narrado também lá, né, em Deuteronômio e em outros livros do Antigo Testamento. O número 40, ele é simbólico, como eu disse, ele indica o tempo necessário para preparar algo novo, que ainda vai chegar, está sendo construído. Então ele é utilizado lá no dilúvio, no Monte Sinai, com o tempo que Moisés passa lá, o tempo de peregrinação no deserto por Jesus, antes dele iniciar o seu ministério aqui na terra, né, o trabalho dele, a ascensão de Jesus, 40 dias depois da ressurreição. Lá também fala sobre as punições, quando alguém errava era corrigido com 40 chibatadas. Então, esses números do Evangelho, eles têm uma simbologia muito grande. Não precisamos levar ao pé da letra e também não faz diferença nenhuma se foram 40, 30 dias no deserto. Então, aqui em Salmos mostra, né, que o povo hebreu não conseguiu, durante esses 40 anos, por isso que demorou 40 anos, porque aquele trajeto poderia ter sido feito em 2 semanas, mas o coração daquele povo ainda era endurecido, estava desviado. Salmos lá está escrito, durante 40 anos desgostou-me aquela geração, e eu disse, a um povo de coração desviado que não conhece meus desígnios. Então, essa passagem da tentação de Jesus no deserto, ela nos traz grandes reflexões. Como nós dissemos, são 3 interpretações que nós trouxemos, existem outras interpretações. O importante é nós trazermos para o nosso dia, nós podemos também ser tentados, assim como o povo hebreu foi e falhou. Jesus trouxe o caminho, trouxe o exemplo de como manter essa fidelidade a Deus, não ser tentado ou não fraquejar perante a matéria, perante a religiosidade ou pela busca do poder, né? E essa é a mensagem que nós precisamos entender e buscar. Jesus conseguiu passar por essas tentações, ou por ser perfeito, ou pela preparação, isso não importa. O importante é nós termos essa atenção em nossas vidas sobre as dificuldades, sobre as tentações e nos mantermos firmes. Eu agradeço a todos a atenção e até o próximo estudo.